Há pouco menos de um ano, o Federal Reserve deu início ao seu processo de aperto quantitativo, que consiste em retirar liquidez do sistema financeiro através da venda de ativos que estão em posse do Banco Central americano, no intuito de tentar normalizar o seu balanço contábil, que desde 2008 vem subindo exponencialmente, e de reduzir o ímpeto inflacionário da economia americana, que subiu vertiginosamente após 2020. Essas distorções foram ocasionadas pela política fiscal e monetária frouxas que foram adotadas nos últimos anos e teve como consequência a inundação do sistema financeiro com dólares recém-criados, como é possível observar pelo gráfico do volume de reservas dos bancos comerciais depositadas junto ao Banco Central e o montante depositado pelas instituições financeiras na ferramenta de recompra reversa do Fed. Nesse cenário em que o sistema financeiro tem ampla disponibilidade de liquidez, como nunca antes na história, parece contraditório dizer que os bancos estão ficando sem dinheiro, mas aparentemente é exatamente isso que está acontecendo neste momento, de acordo com vários sinais de alerta que estão sendo acionados na economia global. Sendo o mais recente deles, o aumento do uso da janela de desconto do Banco Central americano, como veremos a seguir. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço a você que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda o canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Em vídeos anteriores aqui do canal, demonstramos como diversos sinais de alerta para uma crise financeira estão sendo ligados em sequência, como a maior inversão da curva de juros em mais de 4 décadas, indicadores de atividade econômica em queda como o PMI Composite, que é um excelente proxy do desempenho futuro do PIB, além do próprio PIB. E o mais grave de todos até então, que foi o aumento do uso da linha emergencial de swap cambial do Fed pelo Banco Central da Suíça, em meados de novembro do ano passado, o que mais tarde ficou evidente que foi uma ação conjunta do Fed e do SNB para resgatar o crédito suíço, que estava prestes a se tornar insolvente. Mais recentemente, no final do ano passado, outra ferramenta emergencial do Banco Central americano que costumeiramente só é utilizada em períodos de falta de liquidez no sistema financeiro, voltou a ser utilizada pelos bancos comerciais. Essa ferramenta é a janela de desconto, ou apenas redesconto. Janela de desconto é uma ferramenta tradicional dos bancos centrais destinada a fornecer liquidez de curto prazo para bancos com problemas de financiamento, que não conseguem mais crédito no mercado interbancário tradicional. Simplificando, a janela de desconto é uma ferramenta emergencial destinada a bancos que estão à beira da insolvência e que não conseguem mais obter empréstimos de outros bancos, e que por esse motivo recorrem ao Banco Central como último recurso. Hoje em dia, existem infinitos mecanismos recém-criados para injetar liquidez no sistema financeiro, mas até 2008, a janela de desconto em conjunto com as operações de mercado aberto e o compulsório eram as 3 únicas ferramentas utilizadas pelo Banco Central para alterar a oferta de crédito do sistema bancário e manipular a taxa de juros da economia. Porém, não por acaso, sempre existiu um estigma de que a utilização da janela de desconto do Banco Central é um sinal de que algo definitivamente não está bem no mercado financeiro. E por esse motivo, a janela de desconto só é utilizada em última instância pelos bancos comerciais. Esse estigma é tão real que, só a título de exemplo, durante a crise de 2008, muitos bancos preferiam pegar empréstimos com juros muito maiores em outras fontes do que pagar mais barato na janela de desconto do Fed, o que foi intensificado após a quebra do Lehman Brothers, mesmo com o Fed garantindo o anonimato das instituições que recorrem a essa ferramenta. Nas últimas semanas de 2022, o uso da janela de desconto voltou a disparar no sistema financeiro americano, chegando a atingir a marca de 10 bilhões de dólares, o que de fato é muito, dado que usualmente esse valor sempre está próximo a zero. Mesmo apesar de ainda estar longe dos níveis vistos durante o auge das crises financeiras de 2008 e 2020, quando o uso da janela de desconto chegou a alcançar 115 e 50 bilhões de dólares respectivamente. Mas dado que, como vimos anteriormente, o sistema financeiro está inundado de liquidez, o que explicaria a utilização da janela de desconto nesse momento?
Segundo os analistas do banco americano JP Morgan, em entrevista a Bloomberg, o aperto monetário agressivo realizado pelo Fed no ano de 2022 gerou perdas substanciais nas carteiras de títulos das instituições financeiras, já que, como explicado anteriormente, esse aperto monetário é realizado pelo Fed através da venda desses títulos no mercado, o que consequentemente diminui o seu valor de face, fazendo com que os bancos americanos tenham sofrido um prejuízo contábil de 770 bilhões de dólares na marcação a mercado. Essas perdas, embora não necessariamente tenham sido realizadas, reduziram significativamente o patrimônio dos bancos e, em alguns casos, reduziram a um nível tal que o patrimônio tangível de bancos menores caiu em território negativo, o que tornou esses bancos inelegíveis para a aquisição de empréstimos em outras fontes do mercado devido à falta de confiança das demais instituições. Desse modo, só restou a eles a utilização da janela de desconto do Fed. Ainda segundo JP Morgan, existem cerca de 30 bancos pequenos nessa situação. Ou seja, resumindo, existem cerca de 30 bancos americanos que estão efetivamente insolventes e só se mantêm vivos graças ao financiamento de emergência do Fed através da janela de desconto. Infelizmente, devido ao fato de que o Federal Reserve garante o sigilo do uso da janela de desconto por pelo menos 2 anos, só saberemos com 100% de certeza quem está utilizando essa ferramenta no final de 2024. E até lá, é bem provável que a economia global já esteja se recuperando da próxima recessão. Se os bancos estão começando a enfrentar restrições de liquidez agora, isso pode sinalizar que a escassez de reservas está chegando mais cedo do que se pensava. E isso poderia forçar o Fed a desacelerar ou parar de realizar o aperto quantitativo menos de um ano após o seu início, e após ter reduzido seu balanço em apenas 500 bilhões de dólares, uma quantia irrisória se comparada ao tamanho que o balanço contábil do Fed alcançou nos últimos anos. De maneira semelhante, no último ciclo de aperto monetário realizado pelo Fed, a instituição só conseguiu reduzir o seu balanço em 600 bilhões de dólares, quando o objetivo era reduzir em 3,5 trilhões, antes de ser obrigado a parar e retomar a injeção de estímulos monetários por conta de problemas de falta de liquidez no sistema financeiro no final de 2019. O fato é que, como não poderia deixar de ser, o aperto monetário realizado pelo Federal Reserve está provocando, além da desaceleração da atividade econômica, problemas de liquidez no sistema financeiro global. Os sinais de alerta nos mostram que definitivamente existe algo fora do lugar no sistema bancário e que estamos nos encaminhando para a eclosão de mais uma crise econômica de grande proporção em um futuro não muito distante. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Caso queira receber maiores informações sobre a economia global e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.